Vamos, tem que terminar a era napoleônica, né? No mais tardar aí amanhã, tá? Bonaparte. Normal, Bonaparte, Bonaparte, tá? Não, é normal. Então vamos lá, meus amores? Então, ó, continuando lá no slide sobre a era napoleônica. Já já vou fazer a chamada, tá? Vou verificar todo mundo aqui. Então, ó, vou voltar a apresentar. Lembrando que a gente parou aqui, inclusive eu vou pedir para vocês anotarem esse slide aqui. Vocês anotaram o consulado, crianças, vocês anotaram o consulado, que foi o primeiro momento do governo de Napoleão Bonaparte. E agora vocês vão anotar império, que foi quando Napoleão se autocoroou, quando ele recebeu aí o poder vitalício, tá? Então, ó, anotar esse slide aqui que está aparecendo, por favor. Que eu já li, É já para anotar expliquei isso aí. daí, tia? É para anotar. Então, ó, em 1804 foi realizado um plebiscito pelo qual quase 60% dos votantes confirmaram o estabelecimento da monarquia e a indicação de Napoleão para o imperador. O que quer dizer isso, meninas? Quando Napoleão recebeu o título, né, de governante vitalício, inclusive ele podia aí, escolher um sucessor, se caso ele precisasse, ficou estabelecido aí novamente, né, entre linhas, a monarquia absolutista, o poder nas mãos de uma só pessoa, né, que tem aí o comando de Estado de um determinado lugar. Então, Napoleão, ao receber esse título, né, de imperador vitalício, de governante vitalício, ele estabelece, ou melhor, né, ele passa aí na França, ele cria aí na França um plebiscito. Tá? O que vem a ser isso? Uma votação aonde, né, aqueles que tinham o título de eleitor, aqueles que votavam, iriam escolher voltar à monarquia absolutista ou o novo regime republicano. Tá? Então, esse plebiscito era para que o povo, aqueles que votam, aqueles que votassem, escolhesse permanecer ou dar continuidade à monarquia absolutista ou então implantar a república. E nesse plebiscito, nessa votação, o que venceu foi, né, a monarquia absolutista, aliás, a monarquia absolutista não, tá? A monarquia. Napoleão como imperador. Isso só aconteceu graças, né, àquela série de regras, né, aquela série de determinações que Napoleão decretou ao assumir o poder no consulado. Aquelas mudanças que ele criou na economia, na religião, no estabelecimento, né, da divisão do casamento civil com religioso, enfim, né? Napoleão só conseguiu esse prestígio graças ao Código Napoleônico, com aquelas leis que beneficiavam aí a burguesia e também, né, de certa forma, algumas coisas respingavam ali, favorecendo também ao povo, tá? E devido a essas mudanças no campo político, no campo social, no campo econômico, Napoleão acabou ficando aí sendo consagrado. Ele ganhou a confiança, tá? Não só da burguesia, mas também de outros grupos sociais. Então, o plebiscito fez o quê? Consagrou Napoleão como monarca, como imperador da França, e aí ele deu início a esse novo período do seu governo, o Império, tá? Então, anotem, por favor, esse slide aqui, por gentileza. Daqui a pouco nós vamos ver um outro momento também de Napoleão. Nós já vimos o consulado, agora estamos vendo o Império. Então, esse slide é para anotar. Vamos lá, anotando aí, por favor.
Olá, gente, acabou aqui? Então, continuando. Pessoal de casa, também acabou? Pode Sim? passar, tia. Pode passar. Então, tá bom, amor. Continuando, então, ó, lembrando, estamos falando sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Tomou o poder da França, derrubando o diretório, dando fim aí, portanto, à Revolução Francesa. Tomou o poder da França com o apoio da burguesia e dos militares. Implantou, logo de cara, o consulado, aonde ele foi governar a França com mais 2 cônsules. Já na primeira brecha que teve, né? Ele aí derrubou os 2 cônsules e se tornou o primeiro cônsul. Logo assim que recebeu, né, o título de cônsul vitalício, ele implantou aí, portanto, né, um plebiscito, né, ele fez um plebiscito na França, aonde ficou decidido que ele seria o monarca e iria governar a França, né, de forma aí, estabelecendo aí, então, portanto, sendo o imperador, tá? Então, ó, vamos lá.
Oi. O Império, como nós vimos, foi de 1804 a 1815. Napoleão conferiu títulos de nobreza a seus familiares, nomeando-se para os mais altos cargos da administração. Como símbolo de seu poder, ele construiu aí, né, o Arco do Triunfo, que até hoje é um ponto turístico e um ponto importante na França, tá? Vocês estão vendo aí a foto, né, a imagem do Arco do Triunfo, mostrando aí, né, a força e o poder de Napoleão, simbolizando aí, no caso, a força e o poder de Napoleão. Império, expansão militar. Napoleão promoveu uma série de guerras para expandir o domínio da França. O exército francês foi fortalecido em armas e em soldados, tornando-se o mais poderoso da Europa. O intuito da França, né, o intuito de Napoleão, né, ao equipar o seu exército, ao preparar o seu exército, era o quê? Conquistar mais território e tornar a França a maior potência mundial, vamos dizer dessa forma, né? O país mais forte economicamente, militarmente e também, portanto, o país que deve, na intenção de Napoleão, qual era o objetivo dele? O país que teria o controle, né? Que teria a força. Então, os países europeus formaram coligações para resistir ao expansionismo napoleônico, como, por exemplo, a Áustria, a Prússia e a Rússia, lideradas pela Inglaterra. Fizeram aí alianças, né, se tornaram fortes, aliadas, contra o exército de Napoleão Bonaparte. Por quê? A intenção era neutralizar Napoleão, era não deixar ele se expandir tanto. Em outubro de 1805, Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas a marinha francesa foi derrotada pelos ingleses na Batalha de Trafalgar. Recuperando-se rapidamente dessa derrota marítima, Napoleão conseguiu brilhantes vitórias sobre a Áustria em uma batalha, né, e sobre o exército prussianos e russos. Napoleão Bonaparte, como eu falei para vocês, ele tornou um período aí da França, aliás, um período da França sob o comando dele, foi um período aí onde os franceses enfrentaram muitos confrontos, muitas guerras. Por quê? Napoleão queria expandir o seu poder. Ele queria dominar outros territórios, para mostrar a sua força, para mostrar o seu controle e deixar claro que a França seria, ou melhor, era a grande potência. Era aquela que comandava os países europeus. Em contrapartida, os países europeus estavam se unindo, se aliando, para embarrear essa expansão de Napoleão. Agora, lembrando que a Inglaterra, nesse momento, também era uma grande potência, também era uma grande força. Só que a Inglaterra, ela tinha uma força marítima, né? Inclusive, ela recebeu o título de Rainha dos Mares. Tamanha era a força da Inglaterra na questão militar, marítima, e na questão comercial. É para copiar isso, tia? Não, não é para copiar, não. Só escutar por enquanto, tá? Pode. Vamos lá. Bloqueio continental. Como eu falei para vocês, tá? A Inglaterra era muito forte maritimamente. E Napoleão queria fazer algo para derrubar a Inglaterra, para desestabilizar a Inglaterra. Porque, no caso aí, Napoleão estava competindo muito com a Inglaterra. E ele queria tirar a Inglaterra da jogada. O que Napoleão Bonaparte fez? Tá? Ele criou um decreto. Esse decreto estabeleceu que nenhum país europeu aliado da França poderia comercializar com a Inglaterra. Esse decreto se chamou bloqueio continental. Qual foi o intuito dele? Enfraquecer a economia inglesa. Napoleão precisava articular algo para enfraquecer a Inglaterra, para tirar esse título, essa força comercial da Inglaterra, tá? Então, bloqueio continental. Inconformado com a derrota para os ingleses, Napoleão procurou outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Em 1806, decretou o bloqueio continental, determinando que todos os países do continente europeu fechassem seus portos ao comércio inglês.
A ordem napoleônica, de modo geral, foi atacada, pois boa parte da Europa estava sob o domínio da França. O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. O bloqueio também beneficiava a burguesia francesa, que sem a concorrência da Inglaterra podia ampliar a venda de seus produtos na Europa. Então, Napoleão, com o intuito aí de mostrar a sua força, com o intuito aí de derrubar a Inglaterra, que era sua grande opositora, sua grande oponente, ele realiza o bloqueio continental, que proibia todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Será que ele conseguiu? Pergunta que eu faço, né? Lembrando aqui que a França, lembrando aqui que Napoleão, nesse período, o exército napoleônico era muito temido, tá? Temido. Por quê? Toda batalha que Napoleão entrava, ele ganhava. Todo o território que ele tentava invadir, em grande sua maioria, ele conseguia, tá? Mas antes da gente continuar, deixa eu só voltar aqui, tirando essa derrota com a Inglaterra, que acabou aí acontecendo, onde Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas a marinha francesa foi derrotada, e foi exatamente isso que deixou Napoleão extremamente, como é que eu vou falar? Raivoso, né? Querendo cada vez mais derrubar a Inglaterra. Por isso que ele criou o bloqueio continental. Eu vou pedir para vocês, cadê? Deixa eu ver aqui. Não, aqui ainda não. Eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte para mim aí, por favor. Calma aí, que eu passei de... Ué, o que aconteceu aqui? Eu cliquei no lugar errado. Eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte para mim aí. Bloqueio continental. Anotem para mim. Mas eu vou ditar o que vocês vão escrever, tá? Não vai ser isso aí tudo não, tá bom? Eu vou fazer um resumo. No meio dessas anotações, anotem, por favor, bloqueio continental. Vou repetir, hein? Bloqueio continental. Pode botar 2 pontinhos ou uma setinha na linha de baixo, tá? Vocês que sabem. Então, vamos lá, anotem aí, por favor. Decreto. Decreto. Isso. Decreto. Decreto que determinava. Decreto que determinava a proibição decreto que determinava a proibição dos países europeus, decreto que determinava a proibição dos países europeus comercializarem com a Inglaterra. Vou repetir. Bloqueio continental, decreto que determinava a proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Ponto.
Na mesma linha, vocês vão copiar isso aqui, ó. Na mesma linha não, né? Na linha de baixo vai ficar menos feio, né? O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria, tá? Então, ó, primeiro vocês escreveram decreto que determinava a proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Ponto. Na linha de baixo, vai colocar o objetivo de Napoleão, e aí o segundo pontinho. O objetivo de Napoleão era arruinar economicamente a Inglaterra, provocando uma crise em seu comércio e sua indústria. Gente, importantíssimo ter essas anotações, vão ajudar vocês, tá? E esse assunto eu vou colocar lá no nosso teste do segundo bimestre, apesar dele ainda fazer parte do módulo 1. Mas como eu não consegui fechar a tempo da prova, eu vou cobrar ele lá no segundo bimestre, tá? No teste. Isso, até indústria. Então, a gente botou aí o que foi o bloqueio continental, né? Que foi um decreto, e qual foi o objetivo dele. Podemos? Então vamos lá. Foi aí todo mundo, de casa também? Então, continuando, hein? Extensão do Império Napoleônico. Então, vocês estão vendo aqui, né? As terras aí anexados no poder de Napoleão, as que estão em vermelho. Napoleão, como eu falei para vocês, procurou o máximo, né? Ele investiu o máximo na parte militar do seu governo para expandir, né, o seu poder, para dominar outros territórios. Decadência do Império. Como é que isso aconteceu? A partir de 1810, a política militarista de Napoleão começou a receber forte contestação. O povo já não aguentava mais viver naquele clima de confronto e de guerra o tempo todo. Na França, a população lamentava os milhares de soldados sacrificados nos campos de batalha, acrescentando-se a isso a reação nacionalista dos povos conquistados, que, como ocorreu na Espanha, resistiram à dominação francesa. No plano econômico, o bloqueio continental não surtiu todos os efeitos desejados
Porque, inclusive, nós tivemos países que desobedeceu o bloqueio continental, como, por exemplo, Portugal, tá? E teve até que fugir para o Brasil. E é um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho. A indústria francesa não estava em condições de abastecer todos os mercados da Europa. Grande parte dos países europeus tinha economia predominantemente agrária e necessitava de produtos industrializados ingleses. A falta desses produtos estimulava o contrabando com a Inglaterra. Outro fator que diminuiu a popularidade de Napoleão foi a derrota para a Rússia. A Rússia havia aderido ao bloqueio. No entanto, por ser um país predominantemente agrário, foi obrigada a abandoná-lo, né? Desrespeitar o bloqueio continental. Em represária, Napoleão invadiu a Rússia em 1812. Acostumado a vencer todas as batalhas, Napoleão conduzia seu exército pelo imenso território russo, enquanto as tropas cesaristas do imperador russo aplicavam a tática da terra arrasada. O que quer dizer isso? Quando Napoleão ocupou o território russo para se confrontar com o exército russo, o que o exército russo fez? Tá? Ele destruía as cidades, a terra, o local onde a tropa napoleônica ainda ia chegar, e quando a tropa napoleônica chegava lá, era muito complicado eles conseguirem se manter, porque as cidades estavam devastadas, não tinha alimentos, eles não tinham como se manter naquela região fria e gelada que é a Rússia. E foi com essa tática da terra arrasada que os russos conseguiram derrotar o exército de Napoleão. Olha aí, vocês estão vendo uma imagem, ó. Apenas 5% do exército francês sobreviveu à guerra na Rússia. Essa desastrosa campanha militar estimulou outros países europeus a reagirem contra a dominação francesa. Assim, em 6 de abril de 1814, um exército aliado de ingleses, russos, austríacos e prussianos invadiu Paris e derrotou Napoleão Bonaparte. Lembrando que Napoleão saiu desse confronto contra os russos completamente enfraquecido, né? E sem tropa suficiente. Por quê? Antes que ele começasse a batalha com o exército russo, né? Antes dele conseguir chegar até as tropas russas, eles tinham que enfrentar um frio intenso naquele território, sem condições nenhuma de permanecer. E o que significa a tática da terra arrasada? Destruir o local, o virarejo, antes das tropas napoleônicas chegarem lá. Então, quando eles chegavam lá, né, muitas das vezes achando que ia começar a se confrontar com o inimigo, eles encontravam um ambiente completamente arrasado, sem condições de se manter naquele lugar e prosseguir, né, com o intuito de fazer uma batalha. Então, os russos já fizeram essa tática, né, da terra arrasada para enfraquecer o exército russo, o exército francês, e quando confrontá-lo, eles já não terem mais condições de fazer aí de vencer essa batalha, tá? Então, ó, após a união, né, dos russos, dos ingleses, dos austríacos, dos prussianos, eles invadiram Paris, derrubaram Napoleão do poder, e o Napoleão, após preso por esses grupos de aliados, foi condenado ao exílio na ilha de Elba, e lá foi enviado. O trono francês foi entregue ao rei Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, que tinha sido guilhotinado na França, durante a Revolução Francesa. Então, ó, Napoleão Bonaparte, derrotado, preso, tá? É colocado em seu lugar o rei Luís XVIII. Claro que o rei Luís XVIII está no comando da França, mas sendo aí, né, não com um governo absolutista, mas sendo aí, né, auxiliado por parlamentares, pela Constituição, tá? Mas Napoleão não vai deixar isso barato, não. O que ele vai fazer? Está preso. Vai fazer, né? Napoleão, ele articulou a sua saída da ilha de Elba, né? Napoleão ainda, né, mesmo não tendo aí dado o sossego que a França desejava,
Napoleão tinha muitos aliados. Lembrando que seu governo fazia defesa de quem? Da burguesia. Tá? Então, ele conseguiu aí, né, articular, claro, com o apoio de quem estava fora da prisão, é óbvio, né? Articular a saída de Napoleão dessa prisão e a retomada dele no poder francês, ocupando aí, né, a sede do governo que estava em Paris. Fala, Vitória. Pode. Então, ó, vamos ver aqui. Governo dos 100 dias. Em março de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e regressou à França, na intenção de retomar o poder. Lembrando que ele consegue essa fuga graças a seus apoiadores, tá? Ele articulou, ou melhor, articularam, né? Aí para Napoleão fugir e auxiliaram na tomada do poder. Como o rei era impopular, os soldados enviados para prender Napoleão acabaram unindo-se a ele. Chegando a Paris como herói, Napoleão instalou-se no poder, forçando a fuga da família real. Entretanto, seu governo só durou 100 dias. A coligação das forças internacionais, né, a Rússia, a Prússia, a Inglaterra, rapidamente se organizou e marchou contra a França, conseguindo derrotar definitivamente Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Cadê? Me perdi. Em 18 de junho de 1815. Nesse mesmo ano, Luís XVIII foi reconduzido ao trono. Napoleão foi novamente condenado ao exílio, só que dessa vez na ilha Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde ele morreu em 1821. Então programaram aí uma prisão para ele muito mais fortificada, sem o perigo, né, dele ter aliados para tentar uma retomada ao poder. Lembrando aí que os militares, nessa primeira saída de Napoleão da primeira prisão, né, onde ele foi exilado, esse mesmo rei que novamente voltou aqui a ocupar na segunda prisão, ocupar o governo da França, ele era impopular. Então, Napoleão, com certeza, tinha muito mais apoiadores para se manter no poder do que o rei Luís XVIII, tá? Mas, apesar dos seus apoiadores, apesar dele reconquistar o governo, ele não se mantém por mais de 100 dias. Por isso, o governo de 100 dias. Então, ó, Napoleão consegue ficar no poder da França durante 15 anos. Por isso, era napoleônica. Ele toma o poder da França através de um golpe de Estado, ele implanta o consulado, o império, né? Só que ele acaba perdendo um pouco das suas forças quando ele acaba perdendo aí o apoio da população, que não aguentava mais viver em períodos de guerra, em períodos de confronto, tá? Viver temerosos. E ele também perde o apoio aí dos países europeus quando ele começa a atacar não só a economia dos ingleses, mas também a economia dos outros países, ao proibir o comércio com a Inglaterra. Não entendi? Ele foi o vilão aí da história da França, né? Porque ele assume o poder da França. A burguesia, quando o apoiou, tinha uma intenção, não que ele não tenha feito, ele fez. A maior beneficiada nisso tudo foi a burguesia, tá? Só que ele acaba não dando aí à França o que a França queria. Que era o quê? A paz, né? Que era a organização, não só social, mas que houvesse um equilíbrio no país. E foi o que Napoleão não conseguiu dar, exatamente isso, o equilíbrio. Porque a França acabava de sair de um grande movimento, né, que foi a Revolução Francesa, que durou aí vários anos, teve várias etapas, e a população queria uma trégua, né? Queria uma estabilidade. E Napoleão, ele fez o quê? Não é que ele não tenha dado, mas a França continuou com aquele estágio permanente de confronto. Não existia mais um movimento revolucionário dentro da França, mas a França viu o tempo todo se confrontando com outros países da Europa. Porque a intenção de Napoleão era o quê? Expandir o seu poder, expandir o seu território, dominar outros países além da França. Tá? Bem, Napoleão, portanto, foi aí derrubado, preso na ilha de Santa Helena, uma ilha muito mais fortificada,
inclusive o prendeu lá, o segurou lá, né, até a sua morte, tá? E em 1814, quando ele aí tinha acabado de ser preso, né, até 1815, houve aí a organização do Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Os países europeus se uniram e estabeleceram a volta da monarquia. Tá? Como assim? Todos os reis que foram destronados pelas guerras napoleônicas iriam receber novamente o seu trono, o comando dos seus países. Então, olha só. Após as primeiras derrotas de Napoleão Bonaparte, os dirigentes dos países vencedores organizaram um Congresso de Viena com o objetivo de propor medidas para restabelecer o equilíbrio político do continente europeu, tendo em vista os interesses das monarquias conservadoras. Então, olha aqui, né? Os países europeus desejavam o mesmo que a população, o equilíbrio, tá? O equilíbrio político, a paz entre os países europeus, coisa que Napoleão tirou completamente. Participaram do Congresso Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, as mesmas que tinham a coligação, a aliança contra Napoleão. E a própria França, que por ter saído derrotada, teve de se submeter a uma série de imposições, como pagamento de pesadas indenizações de guerra. Então, Napoleão, ele acabou levando, inclusive, né, afetando os cofres públicos franceses. E foram tantos os confrontos que a França teve depois que ressarcir os países europeus. Gente, aqui para fechar. Pode. Espera aí, rapidinho, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Esse é o nosso sinal já? Ai, misericórdia, deixa eu anotar que a gente parou. Eu ia pedir para vocês anotarem. Mas a gente continua amanhã. Eu também achei. É verdade. Paramos aqui no slide 14, é isso? É. Porque aí a gente fecha amanhã, que eu vou pedir para vocês anotarem ele, tá bom?